O Sol é a principal fonte de energia para os seres vivos. As plantas, elas produzem seu alimento por meio da fotossíntese. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e parte dessa energia se perde para o ambiente em forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, na cadeia alimentar elas são chamadas de produtoras. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de herbívoro ou onívoro, alimentando-se de plantas e animais, ele é chamado de consumidor primário. Assim como a planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia para o corpo, e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, ele será considerado carnívoro ou onívoro, ou seja, ele pode comer plantas ou animais. Além disso, aquele que come os consumidores primários são considerados consumidores secundários. Ao final de cada cadeia estão os seres decompositores, que se alimentam dos seres que morreram, onde esses decompositores desenvolvem parte dos materiais retirados dele para o ambiente. É exatamente essa cadeia alimentar que garante a vida dos seres vivos. E é justamente sobre ela que nós vamos conversar na aula de hoje. Primeiramente, vamos entender que os ecossistemas estão em constante alteração, mesmo que à primeira vista eles pareçam estáticos e imutáveis. As condições abióticas, ou seja, condições como a temperatura, a luminosidade, elas sempre estão mudando. E há seres vivos que morrem e nascem com essas constantes mudanças, servindo de alimentos para outros, e é daí que sai a energia dos ecossistemas. Mas qual é a fonte primária de energia dos ecossistemas? Vocês sabem? Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Gente, nunca se esqueçam que o Sol é a fonte primária de energia para a vida nos ecossistemas. Ele é o princípio. As plantas e outros organismos fotossintéticos captam a energia do Sol e transformam ela em energia química, ou seja, em alimento para elas. O fluxo de energia vai partir do Sol e atingir todos os níveis tróficos de um ecossistema. Os seres fotossintéticos são designados também por serem autotróficos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento. E todos os organismos, vivos ou mortos, são fontes de alimentos potenciais para outros organismos. Isso se chama cadeia alimentar, que é a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. E ela está dividida em 3 categorias: a de produtores, consumidores e decompositores. Cada um se encaixa no nível trófico. O nível trófico é a posição do organismo em uma cadeia alimentar. O produtor está no primeiro nível trófico, o herbívoro no segundo e o carnívoro no terceiro ou no quarto nível trófico. Observem essa imagem. Aqui nós temos a alga no primeiro nível trófico. Nós temos a lapa, que está no segundo nível trófico, e ela vai se alimentar da alga, que seria o consumidor primário, né? A estrela do mar, que vai se alimentar da lapa, ela está no terceiro nível trófico, e a gaivota no quarto nível trófico, e ela iria se alimentar da estrela do mar, assim formando uma cadeia alimentar. Os produtores servem de alimentos a inúmeros seres vivos, que por sua vez vão ser comidos por outros seres vivos. Os seres que se alimentam de matéria orgânica são chamados de seres heterotróficos. Ou seja, eles não produzem seu alimento e por isso que eles são chamados de consumidores. Há também os indivíduos decompositores, que são seres heterotróficos como bactérias e fungos, que vão decompor a matéria orgânica dos cadáveres e vão transformá-las em substâncias minerais que vão retornar ao meio abiótico, podendo ser reutilizada pelos seres produtores. As transferências de matéria nos ecossistemas são cíclicas. A matéria inorgânica ela vai ser transformada em matéria orgânica e esta é novamente decomposta em matéria mineral. As transferências de energia nos ecossistemas não são cíclicas. Diz-se que existe um fluxo unidirecional de energia. Os produtores são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento, também designados de seres autotróficos, ou seja, que produzem seu próprio alimento e vão ocupar o primeiro lugar
do nível trófico. Primeiro, nível trófico. Os consumidores são os seres heterotróficos que não conseguem produzir seu próprio alimento. Nós temos os consumidores primários e os consumidores secundários. Os primários normalmente são herbívoros, que vão se alimentar de produtores. Os secundários normalmente são predadores e carnívoros, né, que já vão se alimentar dos herbívoros. Uma cadeia alimentar contém no máximo 5 ou 6 níveis tróficos. Nós temos aqui um exemplo de cadeia alimentar com 5 níveis tróficos, iniciando com as plantas, que são seres autotróficos, que vão produzir seu próprio alimento. Vão ser os produtores na cadeia alimentar, a borboleta, que vai ser o consumidor primário, o sapo, que vai se alimentar da borboleta como consumidor secundário, a cobra, que vai se alimentar do sapo como consumidor terciário, e os seres decompositores, que vão ser os fungos e as bactérias. Nessa outra cadeia, nós também temos, 6 níveis tróficos. Nós temos o produtor, o consumidor primário, que é o gafanhoto, o sapo como consumidor secundário, a cobra como terciário, o consumidor final, que vai ser um carnívoro também, e os seres decompositores, que vão transformar essa matéria orgânica, devolvendo as substâncias para o solo, para que os produtores, possam, assim, se alimentar, para que possa se iniciar uma nova cadeia alimentar. Temos outro exemplo de cadeia alimentar, onde nós temos aqui apenas 4 níveis tróficos, para que vocês consigam mesmo entender como é que funciona esse sistema, da cadeia alimentar e essa troca de energia entre os seres vivos. Então, essa foi a nossa aula, espero que tenham entendido. Até a próxima.